Todos nós temos um passado. Em algum momento de nossa vida, erramos, pecamos e muitas vezes, as lembranças desses pecados nos perseguem, trazendo culpa, vergonha e até desespero. No entanto, Deus nos convida a superar essas memórias e a viver em sua graça e perdão. O perdão de Deus é completo. Uma das verdades mais poderosas da Bíblia é que Deus perdoa completamente aqueles que se arrependem e se voltam para Ele. Em 1 João 1 verso 9, lemos: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Isso significa que, quando nos arrependemos sinceramente, Deus não apenas nos perdoa, mas também nos purifica. Ele não mantém um registro de nossos erros para nos condenar no futuro. Em Isaías 43, verso 25, Deus diz: Eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro mais. Se o próprio Deus escolhe esquecer nossos pecados, por que insistimos em lembrar deles? Precisamos confiar em sua palavra e viver na liberdade que Ele nos concede. Libertação da culpa e da condenação. O inimigo de nossas almas quer nos manter presos à culpa e ao remorso. Ele nos lembra constantemente de nossos erros para nos fazer sentir indignos do amor de Deus. Porém, a Bíblia nos assegura que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Em Romanos 8 verso 1 está escrito: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Isso significa que, se estamos em Cristo, não precisamos viver sob o peso da condenação. Deus já nos libertou. Ele nos chama para uma nova vida, onde somos transformados e renovados. Renovação da mente e foco em Cristo. Muitas vezes, as más lembranças dos pecados passados surgem porque ainda não renovamos nossa mente com a verdade de Deus. A palavra nos ensina a não nos conformarmos com os padrões do mundo, mas a sermos transformados pela renovação da nossa mente. Em Romanos 12 verso 2 lemos: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando meditamos na palavra de Deus, permitimos que a verdade dele substitua as mentiras do inimigo e os pensamentos de culpa. O segredo para superar as más lembranças é manter os olhos fixos em Jesus. Na carta de Paulo aos Hebreus 12 verso 2 ele nos diz: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. O chamado para uma nova vida. Paulo, que antes perseguia cristãos, poderia ter vivido atormentado por seu passado. No entanto, ele compreendeu que, em Cristo, ele era uma nova criatura. Em 2 Coríntios 5 verso 17 lemos: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Essa promessa é para nós também. Deus nos chama para um futuro cheio de esperança, e Ele nos dá a força para seguir adiante. Escolha viver na graça. Superar as más lembranças dos pecados passados exige fé no perdão e na graça de Deus. Não podemos mudar o passado, mas podemos escolher viver no presente sob a graça divina. Em Filipenses 3 versos 13 e 14, Paulo nos dá uma chave essencial para seguir em frente. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Que essa seja também a nossa atitude, deixar o passado para trás e avançar para a vida abundante que Deus preparou para nós.